Bom dia, meu nome é Rosiane, sou coordenadora da Renovação Carismática Católica e fui convidada aqui a estar com vocês hoje para refletirmos juntos a leitura orante de Mateus 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um largar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos ao lavrador para colher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Enviou outro servo em maior número que os primeiros, e os fizeram o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro. Matemo-nos e teremos a sua herança. Lançaram-se às mãos, conduziram-no para fora da vinha e assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará a eles, aos lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhes pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes as Escrituras? A pedras rejeitadas pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor, e é de admirável aos nossos olhos. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que tinha ele por profeta. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola dos lavradores homicidas, e eu vou fazer um pouco dessa reflexão com vocês, porque a leitura orante é dividida em 4 partes. A primeira, reflexão. A segunda, a meditação e a escuta daquilo que Deus traz dessa parábola para nós. A terceira parte da leitura orante é o diálogo com Deus. Então, primeiro eu leio, depois eu escuto, depois eu converso com Deus e, por fim, eu contemplo a leitura. Então, a primeira parte, vamos refletir um pouco daquilo que o Senhor tem a falar para nós. A parábola dos lavradores homicidas, e toda a parábola é uma analogia. O Senhor fala de outras formas, uma mensagem que Ele quer trazer de uma forma mais branda. Jesus, então, está conversando nesse momento com os senhores da lei, o chefe dos judeus, o chefe dos sacerdotes, as pessoas que regiam o templo daquela época. E Jesus entra naquele templo e conta a eles uma parábola. Quando Jesus conta essa parábola, ele inicia a parábola da mesma forma que ele inicia uma leitura do livro de Isaías no capítulo 5, que também fala da vinha. E o sacerdote já conhecia aquela vinha do livro de Isaías. O Senhor arranca a vinha porque ele plantava uvas e vinha a graço. E da mesma forma Jesus começa com a palavra, nessa parábola. Até o contexto histórico ele fala da mesma forma. Quem tiver a oportunidade de ler Isaías 5 vai poder fazer essa comparação. Cercou uma sebe, cavou um largar e edificou uma torre. Só que o senhor dessa vinha, ele arrenda essa terra a vinheteiros. Arrenda essa terra a lavradores para que pudesse colher os frutos dessa vinha, e esse senhor vai para fora do país. Quem é esse senhor? Esse senhor é Deus. Esse senhor é Deus que nos criou, que escolheu um povo prometido, o povo de Israel, e essa história traz todo um contexto dessa aliança do povo escolhido por Deus para poder plantar nessa terra e trazer frutos e produzir frutos. Só que esse povo começa a não produzir frutos. E não começa a pagar para o Senhor aquilo que foi combinado, aquilo da arrendação, a parte que é do Senhor. E esse Senhor que é Deus, começa a enviar um empregado, começa a enviar outros, e esse povo vai matando. Quem são esses empregados? São os profetas, que em toda a história da terra prometida, vem falando para o povo de Israel.
aquilo. Toda a história da aliança com Deus vem trazendo as palavras de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Quantos profetas foram perseguidos, mortos. E por fim, o Senhor enviou todos aqueles que ele podia enviar. Ele fala assim, eu vou mandar meu filho. Eles vão respeitar meu filho. E aí o Senhor Deus manda seu filho Jesus para trazer a mensagem da salvação, a mensagem de amor, a mensagem de paz, essa mensagem que é pregada em toda a história de salvação nossa. E quando chega o filho do dono da vinha, um herdeiro, aquele povo não escuta o herdeiro. E aqui na própria palavra, no versículo 38, fala que eles matam o herdeiro, no versículo 39, perdão, lançam-lhe as mãos, conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Jesus já prevê aqui, conta um pouco da sua história, porque Jesus é levado para fora de Jerusalém e morto fora da vinha, fora de Jerusalém. E aí, o Senhor Jesus, na sua sabedoria, pergunta para o povo, o que eu faço? Quando voltar o Senhor, o que o Senhor vai fazer com esse povo? E o próprio povo, os próprios chefes da lei respondem ao Senhor, mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavadores que lhe pagarão o produto a seu tempo. Então o próprio povo responde, mas um pouco mais para frente na leitura nós vemos que esse povo percebe que o Senhor fez a parábola falando deles. Na hora o final da parábola acaba assim, procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que tinha o por profeta. Aquele povo percebe que essa parábola foi feita para eles. E no contexto atual? Vamos trazer um pouco essa leitura para os dias de hoje. Nós estaríamos no lugar dos profetas enviados pelo Senhor ou no lugar dos vinheteiros? Nós somos aquele que anuncia a palavra de Deus ou somos aquele povo escolhido pelo Senhor, onde os profetas falam, o Senhor continua falando, mas nossos corações estão endurecidos? Na maioria das vezes, embora a maioria de nós batizados somos profetas, sacerdotes, reis, pastores, nós nos colocamos como os vinheteiros. E o nosso coração endurecido nos impede de escutar aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Até a palavra do Filho do Homem, até a mensagem do Filho do Homem que é enviado a nós para nos falar, para nos abrir o coração, para nos abrir a nossa mente, para conversar conosco, para nos ensinar o caminho da conversão, nós deixamos de escutar. E nos colocamos como esses vinheteiros endurecidos, que endureceram o coração e não escutam a palavra de salvação. E muitas das vezes julgamos, queremos matar, queremos arrancar, queremos colocar as nossas leis como prioridade e não escutamos a voz do Filho do Homem, não escutamos a voz dos filhos de Deus, do Filho de Deus e matamos o Senhor no nosso coração. Esses vinheteiros, ao escutar, tiveram a chance de produzir frutos, porque o Filho do Homem foi enviado e nada para ele foi dado. Se eu contextualizar um pouco essa palavra, irmãos, quantas das vezes nós escutamos a palavra de Deus e não produzimos frutos? E o próprio Evangelho de São Mateus vai falar, aquele que não produzir, toda árvore que não produzir frutos será cortada. Irmão, nós somos hoje, através dessa parábola, através dessa leitura orante, convidados a produzir frutos e frutos 100 por 1 para o Senhor, para escutar a palavra do Filho do Homem, para escutar a palavra do Filho de Deus e não matar o Senhor, porém acolher e começar a produzir frutos. Num período de conversão, num período de quaresma, nós somos convidados a mudar de vida, mudar de postura. É tempo de conversão, é tempo de praticarmos a oração, a esmola, a caridade. É tempo de mudar, é tempo de começar a produzir frutos. Ah, mas nós estamos no meio de uma pandemia, como eu vou produzir frutos se eu não posso nem sair de casa? Com os joelhos no chão e orando ao Senhor. Somos convidados a entrar no deserto, assim como o Senhor Jesus entrou, e com Ele refletir as palavras de salvação e pedir a Ele que nos converta. E aí você me fala, mas os dias estão tão difíceis. Os dias são um tempo ávido de esperança que nós vivemos. Como fazer? Jesus é tão bom que a última coisa que Ele fez antes de subir ao céu foi enviar o Espírito Santo de Deus sobre nós e falou, não se afasteis de Jerusalém.
Pois vem sobre vós o Espírito Santo e vos dará força em toda a Judéia, na diocese de Goiás, em todo o estado, em todo o Brasil, para poder nos ajudar a produzir esses frutos que tanto nos são necessários, para que possamos entregar esses frutos para o Senhor da vinha. E a resposta à oração do diálogo que eu tive com Deus e que você está tendo nesse momento é falar: Senhor, eu quero produzir esses frutos. Eu quero ser um vinheteiro, Senhor Jesus, que produz fruto para a sua vinha. Eu quero ser um vinheteiro, Senhor Jesus, que te escuta, que acolhe as suas palavras, que acolhe o seu evangelho e produz fruto. Se nós estamos sem força, nessa oração, nesse diálogo com Deus, eu te convido a fechar os teus olhos e pedir ao Senhor que envia sobre vós o teu Espírito Santo, que envia sobre nós o Espírito Santo de Deus, a sobre todos nós que estamos caídos, que estamos feridos, que estamos precisando de uma nova direção para produzir frutos para o Senhor. Fala: vem Espírito Santo de Deus e me dá força. Vem Espírito Santo de Deus e me dá força para produzir frutos para a vinha do Senhor, para acolher com amor a palavra do Senhor. Porque eu quero ver as maravilhas feitas pelas mãos de Deus. O Senhor que é um Deus de milagres, o Senhor que é um Deus de prodígio. Eu quero voltar a ter fé, eu quero voltar a ter esperança, Senhor. Fecha seus olhos e pede a esse Espírito Santo que venha hoje te visitar. Que venha te dar essa força, que não te deixe sozinho. Que te dê essa esperança, para que você possa produzir bons frutos, você que foi chamado a ser profeta do Senhor. E que o Senhor Deus nos ilumine na sua misericórdia e possa nos ajudar a responder essa oração, esse chamado de Deus. Sim, Senhor Jesus, eu quero produzir frutos. Sim, Senhor Jesus, eu quero produzir frutos para a vinha do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que durante esse dia possamos meditar esse chamado de Deus na nossa vida. Nós fomos chamados, convidados a produzir frutos. Amém.